Fala galera, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Napoleão, sou professor de História e estamos começando mais um Fator na sua casa. E na aula de hoje vamos fazer alguns exercícios, mais especificamente dois. Bem, olha, o tema dos exercícios que a gente vai fazer é nazifascismo. E eu gosto de fazer um gancho entre esse tema do passado e a atualidade. Lembrando que o foco dessas aulas é a prova da UERJ, os exames de qualificação especificamente, e a prova do Enem. Ainda que eu utilize para resolução dos exercícios questões de uma outra banca, no caso das questões de hoje, uma é da Unicamp, outra fui eu quem elaborou, essas questões, sem dúvida nenhuma, tem correlação com as temáticas abordadas pela prova do Enem e da UERJ. Vamos começar a brincadeira? É o seguinte, tem três videoaulas no canal sobre esse tema que a gente vai fazer hoje, não é? Tem uma sobre o nazismo de maneira geral, né? Apresentando ali o seu caráter antissocialista, antiliberal, seu caráter romântico, militarista, expansionista, supremacista, né? Racista, xenofóbico, antissemita, todas essas características eu detalho no primeiro vídeo sobre o tema. Um segundo vídeo falando sobre como o fascismo chega ao poder na Itália. Um terceiro vídeo falando sobre como o fascismo chega ao poder na Alemanha e agora essa aula com resolução de exercícios. O primeiro exercício caiu na prova da Unicamp em 2019 e a gente vai fazer, tá? Bom, primeiro ele traz uma imagem que é a fachada da sede do Partido Fascista em 1934, todo decorado por ocasião das eleições parlamentares dentro da Itália. E chama a atenção o seguinte: é uma fachada, como eu disse, vocês estão vendo aí na imagem, não é? E tem uma face saltada assim do prédio, é a face do ditador italiano, Benito Mussolini, e atrás dele, como se fosse o fundo dessa imagem de face projetada, tem várias vezes a palavra sim em italiano, não é? E qual é a ideia, não é? O fascismo se coloca como um regime que não admite a objeção, que não admite a luta contrária, que não admite a resistência. Então o partido está dizendo ao fascismo, ao Duce, né, ao líder Benito Mussolini, todos devem unanimemente dizer sim. Essa, inclusive, é uma característica do fascismo, buscar a unanimidade dentro da sociedade, apagar as diferenças e as dissonâncias, acabar com a oposição ao regime. Por isso, eles usam todo um aparato de propaganda, todo um aparato de censura e um aparato de policiamento, de patrulha, com enorme violência. Inclusive, na Itália, destaca-se a OVRA, que é a polícia política dentro daquele país, e na Alemanha, a Gestapo, além das outras forças, vamos dizer assim, policiais, militarizadas dentro da sociedade. Lembrando que na Itália, até que a OVRA se organiza, ainda tem os camisas negras que contribuíram para a chegada do Benito Mussolini ao poder. De todo jeito, a questão traz essa imagem, como eu disse, e vocês estão vendo, e aí tá lá, Partido Nacional Fascista, a face é do Benito Mussolini e o ano é 1934. Quer dizer, o Benito Mussolini já estava no poder há mais de uma década e nesse momento o Partido Fascista exigia da Itália que todos dissessem sim, que todos concordassem com aquele regime. Além dessa imagem, a questão traz uma música que ficou muito famosa, não é? Por ocasião de um seriado catalão chamado... Pô, não acredito nisso. La Casa de Papel. E esse seriado popularizou na sua abertura uma canção, não é? Cantada muitas vezes por um dos protagonistas da série, que é o Bella Ciao. Bella Ciao. E o que significa? Significa querida, tchau. E a letra da canção exposta ali diz: esta manhã eu acordei, querida, adeus, querida, adeus, querida, adeus, adeus, adeus. Esta manhã eu acordei e encontrei um invasor. Ó membro da resistência, leve-me embora, querida adeus, querida adeus, querida adeus, adeus, adeus. Ó membro da resistência, leve-me embora, porque sinto que vou morrer. E se eu morrer, como um membro da resistência, querida adeus, querida adeus... Eu não preciso repetir os queridas adeus não, né? E se eu morrer como um membro da resistência, você deve me enterrar. Me enterre no alto da montanha, querida adeus. E me enterre no alto da montanha,
sob a sombra de uma bela flor. E aí evoca-se toda a poesia, né? Uma alusão a morrer nos campos, ou melhor, nos Alpes, no alto, debaixo de uma flor, evocando toda uma poesia, mas a letra aí é alguém que está indo para a luta contra o fascismo, despedindo-se da sua amada, porque a sua causa política, a sua pretensão de garantir um futuro melhor é muito mais importante do que seu amor naquele momento. Então ele se despede da sua amada e vai para a luta antifascista, para a luta contra um regime de caráter fascista. Essa canção hoje é muito popular, mas a época em que foi escrita já era muito popular. Não é? Muitos soldados em muitos lugares da Europa, na sua luta contra os regimes fascistas, entoavam essas canções como quem embala aqueles momentos derradeiros de sua existência. Assim foi na Espanha, em meio à guerra civil espanhola e a resistência contra a chegada ao poder do Francisco Franco, assim também na Itália e até na Alemanha. E aí, depois vem as alternativas para a gente resolver, não é? Toda questão de múltipla escolha ela tem um texto introdutório, quer dizer, ele traz informações para te ambientar com o que ele vai te cobrar. Depois ele te traz um texto que conecta isso que ele te trouxe com algum sentido que ele queira dar, alguma cobrança que ele queira te fazer na questão, e aí depois tem um texto de comando. Vocês conseguem identificar isso? Olha, o texto de ambientação, vamos dizer assim, né, que faz a conexão entre uma coisa e outra, diz: a fotografia anterior registra a fachada do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini em 1934. A música Bella Ciao foi um hino cantado contra o fascismo de Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 25 de abril de 2018, quando a Itália celebrou 73 anos da libertação do nazifascismo, a canção foi entoada em várias partes do país. Sobre os usos da imagem e da música, assinale a alternativa correta. Quer dizer, agora esse é de fato o texto de comando. Ele está te pedindo uma coisa. O que ele está te pedindo? Como é que essa música e essa imagem são utilizadas. Quer dizer, a imagem era utilizada para vender a ideia de unanimidade em torno do apoio, em torno do fascismo, né, em apoio ao fascismo, e a canção para transmitir a imagem de resistência. Vamos às alternativas. Letra A. Através de vários mecanismos de propaganda, de caráter ideológico, né, de propaganda ideológica e coerção física, os italianos foram forçados a entoar a música Bella Ciao. Não, na verdade é o contrário, não é? Como resultado da coerção, muitos que não queriam se submeter mais a isso cantavam a canção. Não é que o governo coagia para que as pessoas cantassem, não é isso. Como sendo alvos de coerção, né, sendo alvos de uma ação violenta por parte do Estado, os cidadãos, de maneira espontânea, eram levados a entoar a canção como um hino de resistência. A letra A não pode ser. B. Por se tratar de um produto da indústria cultural com forte apelo comercial, então, aí está um outro erro. A canção ela não foi feita como uma bela canção pop, não é? Não se trata de um hit internacional feito por um cantor com a pretensão simplesmente de vender. A canção é feita com um caráter político muito mais forte que o seu caráter comercial. A letra B não pode ser. C. Trata-se de uma música de alcance internacional, até aí tá ok, entoada em várias partes do mundo, em diferentes contextos. Fato, foi entoada tanto na Itália contra o governo da Itália fascista, tanto na Guerra Civil Espanhola, como durante a Segunda Guerra Mundial. Diferentes contextos de resistência política contra o fascismo. Regime caracterizado pela adesão da massa, é o fato, a massa adere a esse movimento de maneira mais geral em relação ao seu líder, como explicita a fotografia. De fato, a fotografia deixa explícito que existe já um sem número de pessoas que apoia esse regime. Esses são os sims ditos ao fascismo pela massa. Vamos só checar a letra D para confirmar se é a letra C mesmo. O gesto que recupera em 2018 esta canção sugere uma semelhança entre o tempo de antes e o de hoje. Até aí tem coerência. Aproximando Silvio Berlusconi de Mussolini. Dirigente retratado na fotografia
para aí tá o erro, não é? De fato, existe hoje um recrudescimento, um aumento, uma proliferação de características fascistas em uma série de governos espalhados pelo mundo. O Berlusconi, até em algum momento, é comparado ao Mussolini, isso é fato. Mas a imagem que está exposta, né, a face ali exposta, não é a do Berlusconi, sim a do Mussolini em 1934. Portanto, a alternativa correta seria a letra C de continuando. Vamos para a próxima questão. A próxima questão vou falar de maneira muito rápida assim. Em 2018 foi lançado um filme chamado Black K.K. Klansman, ou K. Klansman, né? Que é uma alusão a um evento muito curioso, não é? Um detetive negro consegue se infiltrar na Ku Klux Klan e para tentar, de dentro da corporação, né, de dentro da entidade, de dentro da corporação não, de dentro do grupo, ir contra o racismo e a Ku Klux Klan dentro dos Estados Unidos. E por que essa questão tem relação com o que eu estava dizendo antes? Porque uma das características do fascismo, uma das características de governos e movimentos como o fascista é a tentativa de colocar um grupo sobre os demais. Não é? São as pretensões supremacistas que ganham força no cenário atual no mundo, em muitos lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos, local onde o filme foi lançado. Então, o filme é muito pertinente, não é? E aí a capa é muito emblemática, tem um homem negro, né, na imagem, e aí tá ali, né, baseado numa louca e inacreditável história real, né? Isso é muito louco. E tem um comentário, né? E tem um texto, tem então uma imagem e um texto. E o texto diz: assistir a Infiltrado na Clã é o título em português do filme, não é? É estar diante de um filme sarcasticamente divertido e, ao mesmo tempo, pesadamente atual. Ao final, a direção pode ser a mais incrível de uma carreira. A fotografia pode ter uma crueza com propósitos claros de construir toda uma realidade indigesta e, ao mesmo tempo, aceitável demais. As atuações podem estar inteiramente em seus lugares mais apropriados. Toda a técnica pode estar em sintonia, e está, mas a grandeza do filme está em sua mensagem, em sua força político-social. O diretor do filme é o Spike Lee, o lendário Spike Lee, e que é famoso por abraçar e discutir questões raciais dentro dos Estados Unidos. O filme é uma pancada, e não à toa foi muito aclamado no ano do seu lançamento. E aí, vamos continuar aqui, né? Vamos fazer a questão propriamente. Eu chamo de UERJ amanhã porque bem pode cair na UERJ uma questão com essa temática, muito parecida. Inclusive caiu uma questão, eu fiz essa questão aí em 2018 e caiu no vestibular daquele ano uma questão sobre o filme. Bom, vamos resolver essa. Em 1915 foi lançado nos Estados Unidos o filme O Nascimento de uma Nação. Dentro do filme, inclusive, se faz alusão a essa obra, tá? Que, ao alardear os perigos da liberdade e do crescimento da população negra, foi usado para facilitar o recrutamento para a Ku Klux Klan, a mais famosa associação supremacista estadunidense. Isso é verdade, tá, gente? Quando o filme foi lançado, dava a entender que a população negra ia se revoltar, ia invadir as casas, tomar as propriedades, atacar as donzelas, e já que esse medo, essa histeria foi manifestada na sociedade, a Ku Klux Klan conseguiu arregimentar muita gente que queria defender a pátria americana do perigo negro. Pouco mais de 100 anos depois, Infiltrados na Clã ironiza a associação entre o filme e o nascimento da Ku Klux Klan, mas o seu sucesso e pertinência destacam letra A. O sucesso do filme destaca a necessidade de associações como a Ku Klux Klan para que todos os grupos étnicos sejam representados. Equivocada a letra A, não é? Afinal de contas, a Ku Klux Klan ela não pretende fazer todos os grupos se sentirem representados. Pelo contrário, numa perspectiva religiosa e étnica, eles querem que a comunidade cristã branca se sobreponha, esteja acima das outras muitas comunidades existentes nos Estados Unidos. Ok? Então é um movimento de supremacia do homem branco, não é? Do WASP, né? White Anglo-Saxonic Protestant.
ou seja, branco, de origem anglo-saxônica e de religião cristã protestante. A Ku Klux Klan caminha nessa direção. Letra B, a manutenção em solo estadunidense, quer dizer, deixa eu fazer melhor. Pouco mais 100 anos depois, infiltrados na clã ironiza a associação, mas o seu sucesso e pertinência destacam, o sucesso do filme e a sua pertinência destacam. Letra B, a manutenção em solo estadunidense do mesmo ímpeto que esteve por trás do filme O Nascimento de uma Nação. E aí, o autor da questão está querendo dizer o seguinte, que esse ímpeto é essa ideia de lutar pelos Estados Unidos contra uma ameaça estrangeira ou negra. Isso existe nos Estados Unidos hoje outra vez, sob a batuta do presidente daquele país e de um lema que anuncia uma grandeza nacional, mas se preocupa com os interesses de parte dessa nação apenas. O Make America Great Again tem por trás do lema a ideia de fazer os Estados Unidos voltar às mãos dos seus legítimos donos, no entendimento destes, os brancos protestantes. Então a letra B é bem pertinente, hein? Vamos guardar no potinho aí. Vamos para a letra C. O esforço do atual governo dos Estados Unidos em acabar com o racismo. O autor da questão está dizendo que o filme fez sucesso porque o presidente, Donald Trump, tem se esforçado para acabar com o racismo. Posso passar? Tá claro que não é essa? Letra C não é, tá? Letra D. Que a luta de Luther King e Malcolm X só faziam sentido durante a Guerra Fria. Outro equívoco, não é? Quer dizer, a luta do Dr. King, ou do pastor Martin Luther King, e do Malcolm X, do líder também religioso e político Malcolm X, não faziam sentido apenas nos anos 60 e 50. Fazem sentido ainda hoje. Por quê? Porque ainda hoje existem movimentos supremacistas, ainda hoje existe racismo, ainda hoje existe uma série de casos de violência policial contra a população preta nos Estados Unidos. Haja visto o que aconteceu com o Floyd e haja visto o movimento Black Lives Matter, né? Ou Vidas Negras Importam. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B de bola, B de Black People. A manutenção em solo estadunidense do mesmo ímpeto, tristemente, do mesmo ímpeto que por trás do filme, o que estava por trás do filme Nascimento de uma Nação. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, faz contato, por favor. Dê joinha logo para essa aula. Espero que vocês tenham gostado disso tudo. Valeu? Um abraço, até mais.